Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Amados irmãos e irmãs, celebramos neste fim de semana, segundo domingo do tempo da Páscoa, o tempo por excelência da Igreja, o domingo da misericórdia. Por isso, toda a liturgia de hoje fala de misericórdia, e fala de misericórdia exatamente porque esse é o maior atributo de Deus. Deus age com misericórdia, e a isso nós temos de fato que agradecer. Se Ele nos tratasse à medida das nossas culpas, estaríamos nós perdidos. No entanto, Ele age com compaixão e com misericórdia. Vejam que no Evangelho nós temos o famoso relato de São Tomé, aquele que precisa ver para crer.
Mas muito mais do que isso, o Evangelho de hoje nos apresenta a instituição do sacramento do perdão. E isso, na verdade, é que faz com que esse fim de semana seja exatamente o domingo da misericórdia. Se ouvimos bem o Evangelho, narra-nos que era primeiro dia da semana, era o domingo, o dia do Senhor. Estava o grupo dos discípulos reunidos para celebrar a Eucaristia, assim como estamos aqui nós reunidos para celebrarmos, só que de portas fechadas, porque tinham medo dos judeus. Por quê? Porque na verdade, assim como mataram Jesus, eles também temiam que acontecesse o mesmo com eles. Então, se protegiam rezando de portas fechadas. Vejam que então, narra-nos o Evangelho, que onde eles estavam, Jesus chega e os saúdam por 3 vezes com a saudação da paz. A paz esteja com vocês. Imaginem só que essa saudação não é uma saudação ingênua. Na verdade, Jesus foi vítima de uma violência cruel. E além de ter sido vítima de uma violência cruel, Jesus também teve o grupo dos discípulos todo foragido. Não ficaram, tiveram medo. Então Jesus se aproxima e responde à crueldade que fizeram com ele com uma saudação muito bonita: a paz esteja com vocês. E ao mesmo tempo que os discípulos se encheram de surpresa, eles também se encheram de vergonha, porque pensem, viveram juntos 3 anos, viveram juntos e Jesus disse a eles que morreria, mas eles se perderam a concentração e acabaram fugindo. Vejam que daí Jesus saúda mais uma vez, e saúda mais uma vez, que é para eles entenderem que a grande saudação pascal é repleta da graça que vem da paz. Aí narra-nos que Jesus então sopra sobre eles. Quando a gente remonta a ideia do sopro, lá na criação do mundo, Deus sopra a narina do homem para dar-lhe vida. E a mesma coisa Jesus faz agora, sopra, para que os discípulos pudessem entender o dom da ressurreição, para que os discípulos pudessem se reanimar, para que os discípulos, nesse exato momento, pudessem entender o dom e a graça daquilo que ele iria anunciar. Porque o que ele anunciava era a recriação do mundo, por isso com sopro. E aí Jesus vai dizer: olha, como o Pai me enviou, eu também envio vocês para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova história. E aí diz assim a eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, eles lhes serão retidos. Aqui está exatamente o envio que Jesus faz ao grupo dos discípulos para criarem uma cultura do perdão, uma cultura da misericórdia, uma cultura da paz. E ele dá ao grupo dos apóstolos o poder de perdoar ou de reter pecados. Por isso, nós, Igreja Católica, temos um sacramento do perdão. O sacramento da confissão não caiu em desuso e nunca vai cair. Ele foi instituído por Cristo.
deixado aos apóstolos para ligar-nos ao céu. Os pecados que forem perdoados, eles serão perdoados. E aqueles que não forem, manterão retidos. E aí, ao mesmo tempo, a gente percebe o dom e a graça do chamado que a igreja nos faz a sempre bebermos do perdão. A misericórdia é graça, é dom de Deus. Ele nos perdoa. Então, minha gente, não faz sentido a gente não perdoar os outros. Não faz sentido guardarmos rancor, ódio, falta de perdão, desejo de vingança. Não faz sentido para quem fala que segue Jesus não ser misericordioso como ele. E exatamente aqui está o porquê hoje é a festa da misericórdia. Porque nós acreditamos no perdão de Deus. Nós acreditamos na cultura da misericórdia. E nós acreditamos na importância curativa que o perdão tem para cada um de nós. Se você guarda ódio, ressentimento, rancor, a pessoa que te fez mal não está nem sabendo. Fica o mal retido na gente. Fica esse desejo ruim preso em quem não perdoa. Então o perdão é nobre. O perdão é para quem tem maturidade de fé. O perdão é para quem faz uma experiência profunda com Deus e é capaz de dar ao mundo a mesma experiência. Uma vez perdoados, nos tornamos perdoadores. Pois bem, onde entra Tomé nessa história? Tomé, na verdade, quando ele chega, ele fica sabendo que Jesus esteve ali. Tomé diz assim: eu só vou acreditar quando eu vê-lo. Quando eu puser o dedo nas suas chagas. Sabe o que aconteceu com Tomé? Tomé faltou à missa. Era o primeiro dia da semana. Tomé estava com preguiça em casa, ou estava passeando em algum rancho, ou estava no shopping. Tomé não foi à missa. E pelo fato de Tomé não ir à missa, ele não reconheceu Jesus. Ele não acreditou na ressurreição. Ele não viveu a vida da comunidade. Por isso, minha gente, o dia do Senhor, para nós, é muito valioso. Porque é o dia que a gente reconhece o ressuscitado. É o dia que a gente se encontra com Cristo vivo. É o dia que a gente não fica com dúvida de fé, porque a gente consegue olhar Jesus no meio de nós. Por isso, catequizandos, a partir de hoje, a missa dominical é uma obrigação a vocês. Não só uma obrigação qualquer, mas um caminho de fé. Porque de fato, uma vez que estamos reunidos, nós entendemos de Deus. Aí veja, o que teve que acontecer? Narra-nos o Evangelho que estava de novo no primeiro dia da semana. Aí onde que estava Tomé? Dessa vez ele estava na missa. Ele estava com os outros. E Jesus veio no meio deles. Saudou de novo e disse para Tomé: Tomé, põe a mão nas minhas chagas. Verifique se eu estou aqui no meio de vocês. E Tomé, de incrédulo, passa a professar o mais bonito dom da fé. A gente pensa que só Pedro fez isso, né? Pedro disse ao Senhor que o amava 3 vezes, mas Tomé fez muito mais. Tomé disse assim a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Reconheceu que Jesus era de fato o Deus vivo, verdadeiro e ressuscitado. Por quê? Porque estava no meio dos 12.
porque estava celebrando a Eucaristia, porque tinha sentido para ele ali reconhecer Jesus. Ao mesmo tempo, hoje, que a gente celebra o Domingo da Misericórdia, a gente celebra também a graça da fé, porque Jesus vai dizer assim a ele: Tomé, bem-aventurados os que crerem sem terem me visto. Nós não vamos ver Jesus andando por aí. No entanto, nós acreditamos que Ele vive, é o Senhor, deu a vida por nós, ressuscitou e nos ama. Esse é o segredo da vida. Isso é que dá sentido à nossa história. Saber que Deus veio ao nosso encontro, tudo por amor. E por isso, nós hoje somos estes que precisam crer sem ter visto, a ponto de aqui reunidos sabermos: Ele está vivo e está no meio de nós. Que Deus nos abençoe. E aos nossos catequizandos, uma mensagem muito importante. A Eucaristia, a comunhão que vocês hoje vão receber, é o próprio pão vivo descido do céu. É o pão dos anjos, é o Cristo vivo. Saibam que esse pão é o grande pão que mata a nossa fome de Deus, e que vocês devem buscá-lo sempre que possível, porque aqui é o lugar do encontro com Deus de cada um de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.